Catedral FM apresenta Catedral Maturidade. Amigos, boa noite. Com a graça de Deus, iniciamos às 18h08 desta segunda-feira, dia 21 de janeiro, o programa Catedral Maturidade, o mais novo programa da Rádio Catedral, que vai ao ar toda segunda-feira, sempre após a Ave Maria, aqui na nossa Catedral FM 106.7. O programa Catedral Maturidade deseja esclarecer, debater e apresentar a você, ouvinte, os mais diversos temas do universo da terceira idade. Na mesa de som, o nosso companheiro Ronaldo opera o áudio e conversando com você, amigo e amigo ouvinte, a mesa Catedral Maturidade, comigo, Cristiano Tebaldi, com Antônio Jordão Neto e André Luiz, e com os nossos convidados de hoje, o doutor Diogo Medeiros, advogado e especialista em direito previdenciário, e a professora Leni Ariente, coordenadora da UNAT, a Universidade Aberta para a Terceira Idade, da UCAM, Universidade Cândido Mendes. E lembrando a você que é o nosso principal colaborador do programa Catedral Maturidade, ligue para nós e participe com a sua crítica, com a sua mensagem, com seus comentários, com as suas sugestões de pauta para o programa Catedral Maturidade, pelo telefone 3231-3560, 3231-3560, ou pelo nosso e-mail catedralmaturidade@radiocatedral.com.br. Repetindo, catedralmaturidade@radiocatedral.com.br. Esse programa é feito por você, para você. Participe com as suas sugestões que enriquecem muito a pauta do nosso programa. Bom, vamos falar aqui de temas hoje espinhosos, doutor Diogo, professora Leni, até colocava antes, desaposentação é um dos nossos temas, fator previdenciário. Para os ouvidos pouco acostumados, são dois palavrões, né? Mas são palavras de extrema importância para os aposentados em todo o Brasil, né? A realidade de quem contribui, né? Viver uma vida inteira trabalhando e após trabalhar uma vida inteira e contribuindo, a aposentadoria do INSS tem se tornado muito difícil para os idosos do nosso Brasil, e por essa razão nós vamos falar de um instituto, né, do direito à desaposentação, que visa, de certa forma, beneficiar os idosos que desejam melhorar um pouquinho a sua aposentadoria. Doutor Diogo, vou pedir ao senhor, como advogado, se puder ligar um pouquinho de vez em quando a nossa tecla SAP, para que os ouvintes possam entender sem a linguagem jurídica. Boa noite, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no programa Catedral Maturidade, e comece explicando para nós o que é desaposentação. Boa noite, Cristiano, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Bom, a desaposentação é uma ação que tem se tornado cada vez mais popular, né? Ela se aplica para pessoas que se aposentaram e continuaram a trabalhar depois da aposentadoria. A gente sabe que muitas vezes o valor... É uma realidade? Sim, muitas vezes o valor da aposentadoria não é aquele valor que a pessoa esperava, não é o valor adequado para a pessoa poder se afastar do mercado de trabalho e descansar, né? Então ela continua trabalhando. E essas pessoas que continuam trabalhando após a aposentadoria, né, no nosso entendimento, elas têm o direito de pleitear a incorporação desse tempo de contribuição a uma nova aposentadoria, né? Ou seja, pedir judicialmente, porque o Instituto Nacional do Seguro Social não aceita essa possibilidade administrativamente. Ou seja, um simples pedido de revisão administrativa da aposentadoria não funciona. Não. Então, é necessário pedir judicialmente, né? E o que vai ser feito? Havendo êxito nessa ação judicial, o INSS vai ser condenado a recalcular a aposentadoria dela, um novo benefício, na verdade, né? Com todo o tempo de contribuição que ela teve. O que ela usou para se aposentar,
e o que ela verteu posteriormente à aposentadoria, né? Antônio Jordão Neto, boa noite. Boa noite, Cristiano. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Boa noite, ao advogado Diogo, professor Lenir e aos companheiros da mesa. Nós conversávamos antes do programa começar, doutor Diogo, sobre a possibilidade, na verdade, se existe a possibilidade de, ao solicitar essa desaposentação, se existe a possibilidade de diminuir o benefício do aposentado. Existe essa possibilidade, não? O sujeito já é punido com uma aposentadoria pequena, e ao pedir a revisão é diminuído. Não. Bom, o que é feito antes de ingressar com uma ação dessa natureza é um cálculo, um estudo para verificar qual seria o novo valor da aposentadoria, né? Como eu falei antes aqui, é muito difícil que esse valor seja inferior ao que ele recebia antes. Por quê? Ele agregou tempo de contribuição, a idade dele avançou, e esses dois fatores influenciam no cálculo do benefício, né? no fator previdenciário. Então, é muito difícil que a pessoa que continua a contribuir após se aposentar venha a ter um benefício inferior se pleitear a desaposentação. Ainda assim, por uma questão de prudência, né, a gente faz o cálculo antes de ingressar com esse tipo de ação. Professora Leni Ariente, boa noite. É um prazer receber a senhora aqui no programa Catedral Maturidade. E a senhora tem, além da expertise de trabalhar com a terceira idade, tem a própria experiência de vida aqui para testemunhar junto conosco, né? E a senhora dava um depoimento muito interessante sobre a aposentadoria. Queria que a senhora fizesse essa pergunta sobre a contribuição, né? O tempo de contribuição. É como se nós contribuíssemos por toda uma vida para comprar uma televisão LED ultra fina, maravilhosa, e a gente vai pegar num determinado lugar e aí vem um radinho de pilha. Ou seja, a contribuição é totalmente incompatível com o que se recebe. Eu quero fazer uma observação a respeito do que o senhor falou, porque as pessoas continuam a trabalhar. Muita gente, a maioria continua, porque realmente o benefício é muito pequeno, não dá mesmo. Isso já está tão discutido que a gente só tem aí para desaposentação mesmo. Mas a questão também é a necessidade da pessoa estar ocupada. Isso é importantíssimo. E antes também falávamos, né, Cristiano? Produzindo, né? Sim. E é importante lembrar que algumas empresas já estão aceitando pessoas da terceira idade pela sua experiência, porque elas têm muito a dar ainda, né? A contribuir para os mais novos com a sua experiência. Eu acho que a dedicação de uma vida não pode ser perdida de repente, porque a idade chegou. Agora, tem muita gente que chega à idade limite, vamos dizer assim, né? E está em pleno vigor. Não precisa se aposentar. Para que se aposentar com 46 anos? Você pensa em se aposentar, Cristiano? Não penso em me aposentar. Pois é. Tem presidente que se aposenta bem cedo. Sim, claro. Né? Dependendo também da aposentado. Sim, bom, deixa pra lá. O tema não é esse. Não é esse, ainda. Mas, doutor Diogo, a professora Leni falou muito bem sobre a questão da idade para se aposentar. No Brasil, a regra é que os homens se aposentam ou por contribuição, ou por tempo de contribuição, ou por idade, né? Isso. A idade é 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, salvo algumas exceções, né? Como professores, né? Que tem um regime especial. É muito cedo, de fato, para se aposentar? E isso acaba, de certa forma, estrangulando a Previdência Social no Brasil? Olha, Cristiano, eu acredito que a questão é essa, né? Essa idade para aposentadoria é a para aposentadoria por idade. Como a professora falou, existe muita gente que se aposenta cedo, 46 anos, né, 48 anos, quando na verdade está no auge da sua carreira, em plena saúde, acumulando experiência, vivência. Eu acredito que o problema da Previdência não é esse, né? Como a gente conversava aqui em off mais cedo, o problema da Previdência é a desvinculação das receitas da União. Porque se fosse aplicado todo o dinheiro da Previdência para a Previdência, sobraria, não faltaria, poderia se expandir os benefícios, melhorar as condições para os aposentados, para os segurados. Eu acredito que realmente o problema não é esse. Eu acredito que 65 anos de idade é uma idade, 65 para o homem e 60 para a mulher, é uma idade razoável para se aposentar. Acredito eu que sim. André Luiz, boa noite.
Boa noite, amigos, boa noite, ouvintes. Bom, pesquisando para o programa de hoje, eu era leigo antes de pesquisar, continuo leigo, mas tô melhorando. Tá longe da aposentadoria, afinal, né? Também não pretendo me aposentar, mas eu gostaria de saber do doutor quais são os tipos de aposentadoria que tem. E eu garanto que tem gente que por exemplo, pode se aposentar por tempo de serviço e não sabe o que é aposentadoria especial, mas está contribuindo. Eu gostaria de saber do senhor, mais ou menos, um pouquinho de cada tipo de aposentadoria. Bom, existe a aposentadoria por tempo de contribuição, né, que é a mais conhecida de todos, que é para homens com 35 anos de contribuição, para mulheres 30 anos de contribuição, e a aposentadoria especial, que o tempo de contribuição diminui bastante porque ela é voltada para aquelas pessoas que trabalharam expostas a agentes insalubres ou até mesmo a perigo. E o tempo para essa aposentadoria varia de 15, 20 ou 25 anos, dependendo da exposição. Da atividade. Isso, dependendo da atividade. E a aposentadoria por invalidez, né, que é para quem se torna incapacitado para o trabalho de forma definitiva. São esses 3 tipos de aposentadoria que existem hoje. Lembrando que para aposentadoria por tempo de contribuição não existe idade mínima. Basta completar os 35 anos de contribuição se homem, 30 se mulher. Doutor Diogo, os ouvintes participam, né? Isso é a parte mais gostosa do programa. Eles ligam, participam, contribuem pelo nosso telefone 3231-3560. A Maria Sá de Jesus, nossa ouvinte moradora de Vigário Geral, ela faz aqui uma indagação. Uma pessoa que trabalhou 15 anos para uma empresa. Essa empresa não contribuiu com a Previdência, mas ela não sabia. Veio a descobrir somente há pouco tempo. Tem como ela reivindicar esse tempo para que ela possa se aposentar? Atualmente ela está pagando por conta própria. Está aqui a pergunta e o comentário da nossa ouvinte Maria Sá. Bom, eu digo para Maria o seguinte: se a empresa fez a anotação na carteira de trabalho dela, se existia vínculo empregatício, ela não precisa se preocupar, tá? A responsabilidade pela cobrança das contribuições é do INSS. Ela não pode ser culpabilizada por isso, nem sofrer nenhum dano por conta disso. Então, se quando ela fizer o pedido de aposentadoria, o INSS não reconhecer esse tempo de contribuição, ela deve procurar um advogado e ingressar com uma ação, porque é um direito dela. Bom, o João Menecer, nosso ouvinte morador de Campo Grande, também faz aqui uma indagação, porque a aposentadoria é um tema que, de certa forma, vai nos atingir em alguma etapa da vida. Ele se aposentou há 15 anos atrás, ganhando 7 salários mínimos. Acho que essa pergunta do João, ela cabe, né, na maioria dos nossos ouvintes. Ele se aposentou ganhando 7 salários mínimos e hoje recebe menos de 3 salários mínimos. O que ele pode fazer com essa situação? Bom, João, acontece o seguinte: a sua dúvida é a dúvida de muita gente, né? Todas as pessoas veem a aposentadoria. É o que a professora Leni falou no início. Ele pagou durante 30 anos por uma TV de LED e recebeu um radinho de pilha. O que acontece é o seguinte: o artigo 7º, inciso 4º da Constituição, ele proíbe que o salário mínimo seja vinculado a qualquer outra coisa. Então, a aposentadoria, o valor da aposentadoria, ele não é vinculado ao salário mínimo. E o que acontece com o tempo é que o salário mínimo vai sendo majorado para aumentar o poder aquisitivo das classes mais pobres, e a aposentadoria é apenas corrigida monetariamente. Então, a tendência é que, inclusive, essa discrepância aumente, né? Não quer dizer necessariamente que a aposentadoria dele perdeu o valor. Na verdade, é o salário mínimo que ganhou o valor. Então, mas as pessoas têm esse costume de vincular o valor ao salário mínimo. Na verdade, não existe essa vinculação. Muito bem, nós estamos conversando com Diogo Medeiros, advogado, especialista em direito previdenciário, com a professora Leni Ariente, coordenadora da Universidade Aberta para a Terceira Idade, a UNAT, da Universidade Cândido Mendes. Ligue para nós e participe com a sua contribuição pelo 3231-3560. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e volta já já. Não sai daí não. Catedral FM está apresentando Catedral Maturidade. Conheça a Italian Coffee,
Empresa líder em máquinas para café expresso. Mais informações pelo telefone 0800 882 8000, 0800 882 8000 ou pelo site www.italiancoffee.com.br. Italian Coffee, solução em café. A emissora oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro possui os rádio ouvintes mais satisfeitos. Para novos tempos, grandes desafios. A cada dia trabalhamos para que a missão de anunciar o Evangelho seja cumprida firmemente, acompanhando as grandes transformações da comunicação no século XXI. Rádio Catedral FM. Os tempos mudam. A mensagem de Cristo permanece. Catedral FM, a rádio oficial da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. Catedral FM está apresentando Catedral Maturidade. Amigos, boa noite. São 18 horas e 24 minutos no programa Catedral Maturidade de hoje. A presença aqui da mesa catedral, comigo, Cristiano Tebaldi, com Antônio Jordão Neto e André Luiz, e dos nossos convidados de hoje, o doutor Diogo Medeiros, advogado especialista em direito previdenciário, a professora Leni Ariente, coordenadora da UNAT, Universidade Aberta para a Terceira Idade, da Universidade Cândido Mendes, e a professora Neuza Mendonça, também da UNAT, participando conosco, junto com você, que nos liga e contribui com a sua mensagem, sua pergunta, seus comentários, suas sugestões de pauta para o programa Catedral Maturidade pelo 3231 3560. 3231 3560 é o telefone da nossa produção aqui do Catedral Maturidade. Você também pode enviar a sua mensagem, a sua pergunta para a mesa do programa por e-mail, através do nosso endereço eletrônico, que é catedralmaturidade@radiocatedral.com.br. Doutor Diogo, uma pergunta, as pessoas estão ouvindo assim: vou me desaposentar amanhã, porque as mudanças são sempre tomadas na segunda-feira. Então, nosso programa é segunda-feira justamente por isso, né? Houve o programa Catedral Maturidade, vou mudar hoje mesmo. Muita gente está pensando, vou pedir a desaposentação amanhã mesmo, mas nem todo mundo está enquadrado nessa realidade. Quem pode pedir a desaposentação? Bom, quem pode pedir é quem se aposentou, né, continuou a trabalhar. Claro que quanto maior o período de tempo que a pessoa trabalhou após a aposentadoria, maior vai ser a diferença, né, no novo benefício. As pessoas que não podem pedir, é mais fácil falar das pessoas que não podem pedir. É mais fácil falar das pessoas, dentro desse universo, das pessoas que não podem. São aquelas que tiveram uma diminuição no salário após se aposentar, né, no salário de contribuição, no salário que elas recebem no emprego delas, no salário sobre o qual elas contribuem para a Previdência. Essas pessoas, é necessário para essas pessoas um cálculo para ver se seria vantajoso ou não. Agora, se a pessoa continua a trabalhar, agregou tempo de contribuição, sua idade avançou, com aquele mesmo salário, com salário superior, é 99,9% de certeza que vai ser vantajoso para ela. Ainda assim, com prudência a gente faz o cálculo e apura a diferença qual vai ser no benefício, né? E a questão do prazo, existe um prazo para se fazer o pedido? Não existe prazo, não. Não existe prazo. Não existe prazo nenhum. A qualquer momento você pode ingressar com a ação. O que acontece é o seguinte, a partir do momento que a pessoa ingressar com a ação, ou até mesmo se ela fizer um pedido administrativo no INSS, mesmo já sabendo que o INSS vai negar, a partir daquele momento vai ser concedida lá na frente a aposentadoria nova dela. Então vamos supor que a pessoa ela retroage. Isso. Retroage a data que ela fez o pedido, administrativo ou judicial. Então, se ela ingressar com a ação hoje e essa ação demorar 2 anos, quando findar o processo, né, ela vai ter a diferença para receber do valor novo, diminuído o que ela receber. Os ouvintes nos ligam aqui para a produção do Catedral Maturidade pelo 3231-3560. A Maria de Fátima, nossa ouvinte moradora do Catumbi, diz o seguinte: se a pessoa se aposentar ganhando um salário mínimo,
ela irá receber do INSS, fala o próprio salário, né? Sempre o salário mínimo. Sempre nunca, é o mínimo. Nunca né? inferior a um salário mínimo. Isso aí. O Ernesto, nosso ouvinte morador do Caxambi, ele informa que trabalhou 54 anos e não recebeu o que devia pelo INSS, que na época, diz o seguinte, o presidente Fernando Henrique Cardoso, tá aqui palavras do nosso ouvinte, reduziu o salário e ele não acredita na desaposentação. Ernesto, você tem direito também. É uma opção dele, né? Acreditar ou não, ingressar com pedido ou não. Se ele continuar a contribuir após se aposentar e não está satisfeito com o benefício dele, eu diria que provavelmente a única alternativa dele seja essa. Se houve algum erro na concessão, é preciso que ele contrate um advogado ou um contador para fazer um estudo. Esse cálculo. Exatamente, para ver se o cálculo foi feito corretamente. Doutor Diogo, eu acredito que seja também um pouco de medo de... Vai parar de receber enquanto o processo anda? Como é que isso acontece? Sim, existe muita gente que tem esse temor, né? Acha que para de receber o benefício. Não, é impossível isso acontecer, tá? Isso aí é impossível acontecer, nunca aconteceu e não vai acontecer. Eu costumo dizer que o pior que pode acontecer é a pessoa continuar com o mesmo benefício que está hoje. Que não é um bom cenário, né? Porque os benefícios pagos pela Previdência... A pior das hipóteses é continuar como está. A pessoa que ingressar com esse tipo de ação não vai piorar a sua situação de modo algum. A nossa ouvinte Lara Rodrigues, moradora do Leblon, ela diz o seguinte: pago o INSS há 14 anos, tenho 61 e sou considerada incapaz, pois sou deficiente visual. Posso me aposentar como incapaz? Se ela permanece contribuindo há 14 anos, ela tem qualidade segurada. Então ela precisa fazer um requerimento de aposentadoria por invalidez desde que ela não tenha capacidade para trabalhar. Agora, ela nessa situação, 61 anos, 14 anos de contribuição, ela também está muito próxima de se aposentar por idade. Completando 15 anos de contribuição, ela preenche o requisito da carência e pode se aposentar por idade. A Marlene, nossa ouvinte moradora do Grajaú, diz o seguinte: tenho 74 anos e nunca trabalhei com carteira assinada. Sou diabética e quero saber se tenho direito à aposentadoria. Se ela nunca fez nenhuma contribuição, ela não tem direito à aposentadoria. Tem que contribuir um tempo mínimo. Sim, o mínimo para aposentadoria por idade é a carência de 15 anos de contribuição. Agora, o que ela pode verificar é o seguinte: existe um benefício chamado BPC, benefício de prestação continuada, que é previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, e ele é pago para pessoas idosas ou deficientes físicos que tenham renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Se ela se enquadra nessa situação, ela tem direito a esse benefício, que não é um benefício previdenciário, é um benefício da assistência social. Aí a própria Secretaria de Assistência Social é que tem as informações. É o INSS. O INSS também. INSS, isso. Ótimo. Antônio. Ainda dentro dessa pergunta da ouvinte, acho que para esclarecer um pouco mais a dúvida dela, é possível contribuir sem ter carteira assinada? Sim, com certeza. Mesmo que a pessoa não trabalhe, ela pode contribuir na categoria de segurado facultativo, né? Ela vai determinar o salário de contribuição que ela pretende ter e vai contribuir sempre com 20% daquele salário. Tá, eu queria tirar até claro. pra gente refletir, Cristiano, você, antes do programa... Antes que você se aposente. Antes que eu me aposente, já falta um pouquinho, né? Antes do programa começar, você falava sobre a expectativa de vida, né? Uhum. Então, eu assisti um programa esse final de semana que me chamou muita atenção, da evolução da medicina, e daqui a uns anos a expectativa de vida vai passar dos 120 anos. Até os 150, se dizia o programa. Com as evoluções da medicina, comprimidos, remédios, enfim. Gostaria de saber do senhor se o senhor acredita que os pré-requisitos, hoje homem 65 anos e mulher 60, com essa expectativa de vida aumentando, você acha que vai aumentar esses pré-requisitos para a aposentadoria? O fator previdenciário, ele leva em consideração a expectativa de vida. Então, quanto maior a expectativa de vida, menor vai sendo o benefício da pessoa. Então, ele já faz um certo equilíbrio com relação a isso aí. Mas acredito eu que sim, mudando a expectativa de vida, a gente tem assim, são sempre feitas alterações nas regras previdenciárias para, vamos dizer, prejudicar o segurado, né? Para atrapalhar, para tornar mais difícil a obtenção de benefícios.
Mais do que a própria aposentadoria já prejudica. Isso, né? Isso. As alterações costumeiramente são para prejudicar. É só você ver as alterações que foram feitas aí ao longo do tempo. Então, é provável, assim, que com o tempo sejam feitas alterações para aumentar a idade da aposentadoria por idade, aumentar o tempo de contribuição da aposentadoria por tempo de contribuição. A tendência é essa. Os ouvintes nos ligam pelo 3231-3560. Doutor Diogo, essa pergunta também é uma pergunta que eu diria que abrange muitos ouvintes que acompanham o programa de hoje. O Carlos Alberto Martins, nosso ouvinte morador do bairro do Coelho Neto, diz o seguinte: tenho 50 anos e com 35 anos de contribuição sem insalubridade. Tenho que esperar fazer 53 anos ou posso dar entrada agora na aposentadoria? Bom, tendo ele 35 anos de contribuição, ele pode pedir agora. Muita gente tem essa dúvida também. Por tempo de serviço. Por tempo de contribuição. Tempo de contribuição. Muita gente tem essa dúvida porque quando houve o término da aposentadoria por tempo de serviço, que é porque a pessoa podia se aposentar de forma proporcional, o homem com 30 e a mulher com 25 anos, estabeleceu uma regra de transição, e um dos requisitos para essa regra de transição era que a pessoa tivesse 53 anos de idade. Mas isso era para aposentadoria proporcional. Essa aposentadoria proporcional hoje não existe mais. Então, ele tendo 35 anos de contribuição, ele pode se aposentar imediatamente. A única influência que a idade dele vai ter na concessão do benefício é no cálculo do fator previdenciário. Quanto mais jovem, menor o benefício. A Dora Alice, nossa ouvinte moradora de Botafogo, diz o seguinte, pergunta na verdade, ela nunca contribuiu com o INSS e como ela pode se aposentar? Começando a contribuir já, não é, doutor? Com certeza, com certeza. É a única Sim, forma de para se aposentar, pleitear uma aposentadoria, um benefício. André Luiz. O Antônio estava falando que a medicina está evoluindo, a expectativa de vida vai aumentar, consequentemente vão ter mais pessoas qualificadas para se aposentar. Eu queria saber do doutor se existe alguma remota possibilidade de não ter dinheiro para comportar tantas pessoas que vão se aposentar. Olha, se essa possibilidade existe, ela está muito distante hoje, né? Existe uma grande falácia do déficit previdenciário, isso aí que se propaga. Não existe déficit previdenciário, isso aí é uma grande mentira. A previdência é superavitária, sempre foi. Essa pergunta do André é interessante porque toda vez que se aumenta o salário mínimo, geralmente o discurso do governo é não podemos aumentar mais porque senão a Previdência não suporta. Isso de fato não é verdade. Não é verdade. O que acontece é o seguinte, a informação é deturpada, de modo que quando eles colocam o déficit da Previdência, eles levam em consideração apenas as contribuições das empresas e dos segurados e o que é gasto com pagamento de benefícios. Só que a Constituição prevê que a Seguridade Social ela vai ser custeada não só pelas contribuições das empresas e dos segurados, mas também com contribuições da sociedade em geral. E isso é feito na forma de impostos, né? O que acontece é que o governo, a União, ela desvincula essa receita, tira essa receita da Previdência e usa para construir estádios, para construir pontes, estradas, aplica na saúde e por aí vai. É o que é chamado de desvinculação das receitas da União. Isso aí. E essa possibilidade de déficit da Previdência hoje não existe e eu não vejo tão perto não. A Previdência é superavitária e isso serve apenas para esse discurso, né? Para se justificar a redução de benefícios, o corte de benefícios. Essas alterações legislativas que a gente falava agora há pouco são sempre para prejudicar os segurados, né? Agora, doutor, a professora Leni bem falava sobre a questão de não haver risco nenhum de se perder a aposentadoria enquanto se pleiteia o aumento do benefício. A pergunta que eu gostaria de complementar, também não há que se falar em devolução de valores, né? Veja bem, muitos juristas que escrevem, né, que debatem sobre a desaposentação, eles entendem que para a pessoa poder obter um novo benefício e utilizar o tempo que ela usou para se aposentar anteriormente nesse novo benefício, ela teria que devolver tudo que ela recebeu pela aposentadoria que ela tinha. Acontece o seguinte, esse entendimento não é o que prevalece hoje em dia. O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente vem julgando
que não é preciso devolver nenhuma quantia, que a quantia que foi recebida era devida, é verba alimentar e não cabe devolução de verba alimentar. Ainda assim, alguns juristas pensam dessa forma, mas não há um risco para a pessoa que pede a desaposentação de ser condenada a devolver a quantia que ela recebeu. Isso, na pior das hipóteses, é colocado como uma possibilidade, como, olha, se você quer se desaposentar, eu te dou essa possibilidade, mas você teria que devolver o que recebeu. É claro que na maioria dos casos, na grande maioria, isso tornaria inviável a desaposentação, né? Mas assim, a pessoa não precisa ter medo de fazer um pedido dessa... Já recebe uma aposentadoria pequenininha, ainda tem que devolver. É complicado, né? A pessoa não precisa ter medo, temer, ingressar com essa ação, fazer esse pedido e da noite para o dia ver condenada a essa obrigação de devolver tudo que recebeu. Não. Isso pode ser colocado aqui apenas como uma possibilidade, mas como eu disse, o Superior Tribunal de Justiça vem rechaçando essa tese há bastante tempo. Ele reafirma reiteradamente que não é preciso devolver nada. Os ouvintes nos ligam pelo 32313560. A Jânia dos Santos, nossa ouvinte moradora de Oswaldo Cruz, diz o seguinte: contribuí por 20 anos e hoje estou com 49 e com um possível problema de coluna, e que, se for comprovado, ela gostaria de saber se pode se aposentar e o que ela deve fazer. O primeiro é preciso verificar se ela tem qualidade de segurado. O fato dela ter contribuído por 20 anos não necessariamente ela se mantém segurada do INSS. Ela deixou de contribuir aí pelo período de 2 ou 3 anos, dependendo do caso dela, ela pode ter perdido a qualidade segurada e não fazer jus aí a nenhum benefício por incapacidade, ainda que esteja incapaz. Agora, se ela mantém a qualidade segurada, ela precisa, e o médico dela, os médicos dizem que ela não tem capacidade para trabalhar, ela precisa fazer um pedido administrativo, vai passar por uma perícia com o perito médico do INSS, vai avaliar e conceder ou não um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Professora Leni, por favor. Esse ponto é muito importante também, essa desvinculação do segurado. Ele pode retomar? Qual é o período que ele tem para poder voltar? Sim. A pessoa, quando para de contribuir durante um ano, ela perde a qualidade segurada. Se ela estiver desempregada, ela ganha ainda mais um ano como segurada, né? E se ela tiver feito um certo número de contribuições, ela ganha ainda mais um ano. Então ela pode ficar até 3 anos como segurada sem contribuir. Após esse período, para ela voltar a ter a qualidade segurada, basta verter uma contribuição. Fez uma contribuição, ela voltou a ter a qualidade segurada. Mas aí ela vai ter que preencher a carência para alguns benefícios. Por exemplo... A parte dela, uma contribuição do percentual referente a ela. Isso. Agora, aí a partir daí ela vai ter que verificar a carência de cada benefício. Por exemplo, para receber o auxílio-doença, ela tem que ter a carência de 12 meses de contribuição. Se ela já tinha contribuição lá atrás, ela fazendo 1/3 das contribuições necessárias para essa carência, ou seja, 4 meses, ela já recupera a qualidade segurada, já preenche a carência, já faz jus ao benefício. Agora, é preciso se atentar para o seguinte: ela não pode voltar a se filiar já incapaz, doente, já visando o benefício, né? Seria uma fraude contra o Instituto. Exatamente. Então, a incapacidade tem que ser posterior à nova filiação. Doutor, o senhor vai ser convidado para lá, para a nossa NAT, viu? Vai ser um prazer. Doutor Diogo, os ouvintes nos ligam, alguns ligaram o radinho agora e estão falando: o que vocês estão falando? Desaposentação? Que palavrão é esse? Explica, por favor, para quem ligou e está acompanhando o programa há pouco tempo. Nós estamos falando hoje sobre desaposentação. Isso. Explica um pouquinho, só mais uma vez, por favor. Claro, prazer. A desaposentação é um pedido que é feito judicialmente para aquelas pessoas que se aposentaram e continuaram a trabalhar depois da aposentadoria. Esse pedido é para que essa pessoa tenha uma nova aposentadoria concedida, que leve em consideração todo o tempo de contribuição que ela usou para se aposentar e aquele tempo de contribuição que ela tem posterior à sua aposentadoria. Isso, na grande maioria dos casos, gera um benefício bem mais vantajoso financeiramente. Nós estamos conversando com o Diogo Medeiros, advogado especialista em direito previdenciário, e com a professora Leni Ariente, coordenadora da UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade, da Universidade Cândido Mendes, e com a professora Neuza Mendonça, também da UNAT. Ligue para nós e participe pelo 3231-3560. A gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não. Catedral FM está apresentando Catedral Maturidade.
Siga, compartilhe, exerça sua juventude. Acesse rio2013.com e seja voluntário. Forma instrumental. As últimas novidades nacionais e internacionais. Músicos, arranjadores e compositores em todas as tendências e estilos. A melhor música do mundo. Produção e apresentação, Antônio Jorge Cavalcante Neto. De segunda a sexta-feira, às 11 da noite, na Catedral FM. Catedral FM, a rádio oficial da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. Catedral FM está apresentando Catedral Maturidade. Amigos, boa noite. São 18 horas e 44 minutos no programa Catedral Maturidade de hoje, a mesa Catedral. Comigo, Cristiano Tebaldi, Antônio Jordão Neto e André Luiz. E com os nossos convidados de hoje, falando sobre desaposentação. É esse palavrão mesmo. Desaposentação é o tema do nosso programa Catedral Maturidade de hoje, conversando com o doutor Diogo Medeiros, advogado especialista em direito previdenciário, e com as professoras, professora Leni Ariente, coordenadora da UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade da Universidade Cândido Mendes, e com a professora Neuza Mendonça, que também participa conosco, conversando também com você, que nos liga e participa pelo 3231-3560, 3231-3560, é o telefone da produção do Catedral Maturidade. Você liga e participa com a sua pergunta, com a sua crítica, seu comentário, participe também com sugestões de pauta para programas futuros. Também contribua com o nosso programa por e-mail, através do nosso endereço eletrônico, que é catedralmaturidade@radiocatedral.com.br. A nossos ouvintes, os ouvintes não param de ligar, né? E nosso agradecimento a eles que acompanham o programa. A Regina Helena, nossa ouvinte moradora de Santa Lúcia, lá em Bariê, Duque de Caxias, diz o seguinte: em 2010... fiz uma perícia em plena audiência. Tenho infecção nos nervos e o perito foi favorável ao meu caso. Estou aguardando a sentença do juiz. Há possibilidade, devido ao meu problema, de conseguir uma antecipação da minha aposentadoria? Doutor. Bom, pelo que parece, ela ingressou com uma ação judicial, fez uma perícia médica judicialmente, está aguardando uma sentença judicial, né? Se o processo está concluído para a sentença, a tendência que acontece é o seguinte: o juiz profira a sentença e na própria sentença já concede uma medida liminar para que ela passe a receber essa aposentadoria antes mesmo do término do processo, porque ainda vai caber recurso por parte do INSS. A Maria da Piedade Vasconcelos, nossa ouvinte moradora do Catete, diz o seguinte: tenho 58 anos e contribuí com o INSS há 25, né? Contribui ainda, mas tem problemas de saúde. Como ela pode se aposentar? Quem tem problema de saúde, como deve requerer a aposentadoria? Bom, o problema de saúde só vai influenciar para se aposentar se esse problema tornar a pessoa incapaz para o trabalho. Se ela tiver, se a saúde... Ela pode ser readaptada, né? Sim, mas se ela estiver incapacitada para trabalhar definitivamente, ela faz jus à aposentadoria por invalidez. Se for um problema de saúde que não influencia na capacidade laborativa dela, ela deve se aposentar por tempo de contribuição ou por idade. A nossa ouvinte Maria de Viges, moradora do Catete, pergunta à professora Leni onde fica a Universidade Aberta para a Terceira Idade. A UNAT da Universidade Cândido Mendes está na Unidade Meia. Unidade Meia, Rua Dias da Cruz, 188, terceiro andar. E as inscrições abertas para esse semestre? Abertas, sim. A aula inaugural prevista para 21 de fevereiro.
E palestra com o Dr. Diogo. Sim, depende, né, da agenda dele. Vamos marcar isso. Vamos marcar, ótimo. A aula inaugural é o encontro de todos os alunos novos e os que já estão lá, né, são os rematriculados. É um dia muito festivo, é um dia agradável e também de novidades. E o senhor será uma grande novidade. Não há provas? Não. Nós tiramos tudo que é ruim da escola, prova e cobranças. A questão é você querer, né? Primeiro você tem que querer e se atualizar. Se atualizar. Você vai trocar conhecimentos com seus professores. Tem aqui a professora Neuza, que pode até dar um depoimento depois a respeito do trabalho que é desenvolvido. A professora Neuza é professora de holística, integração holística. Interessante. E aí tem os mais diversos temas, né? Tem. Na área de saúde, cultura, direitos. Tem. Terapias, né? Terapias alternativas, E também as formais, né? Nós temos professores de enfermagem, médicos que vão fazer palestra. A professora de enfermagem, ela é o semestre inteiro. Ela orienta, nós já tivemos casos interessantíssimos, viu? De terceira idade ainda em plena atividade, salvando vidas. Porque aprenderam com a professora como se faz uma respiração boca a boca e salvar uma criança. Isso é importante, a terceira idade se sentir útil, capaz, né? E efetiva na sociedade. O principal objetivo da UNAT é manter essa pessoa atualizada, convivendo, integrada na sociedade, né? Sim, professor, integrada com ela mesma, antes de tudo, né? Senão não adianta, desaposentadoria que dê jeito. Posso passar aqui o telefone da universidade, que está anotado aqui? O telefone da Universidade Cândido Mendes Meyer é 3899-1613. Vou repetir, para dar tempo de você pegar a sua caneta, o seu papel aí na mesinha, o telefone da UNAT, que também é o mesmo telefone da Universidade Cândido Mendes no Meyer, onde funciona a Universidade Aberta para a Terceira Idade, é 3899-1613. Já estamos muito bem com matrículas, é bom correr. Maravilha. Doutora, a nossa ouvinte Zélia Ribeiro, moradora de Braz de Pina, pergunta: sou operada, tenho angina, sou incapaz, não posso trabalhar. Dei entrada na aposentadoria em 20 de maio de 2010. E ela diz o seguinte: não arquivaram. Você pode me orientar? Bom, se a aposentadoria dela foi indeferida ou se o INSS ainda não deu resposta, mesmo diante desse tempo todo que já passou, ela deve procurar um advogado previdenciário, né? E levar a questão para o Poder Judiciário decidir. A Maria Machado, nossa ouvinte moradora do Leblon, diz o seguinte: o marido contribuiu com 3 salários e só recebeu 1,5 salário. Gostaria de saber se pode ser corrigido, porque ele contribuiu por 20 anos sem carteira assinada e hoje tem 46 anos. Como faz para se aposentar? Difícil. Bom, ele contribuiu a vida toda com 3 salários mínimos, né? Sobre 3 salários mínimos, e agora recebe menos do que isso. É aquela questão que essa indexação não existe mais, né? Contribuiu por 20 salários, por 10 salários. A própria Constituição Federal, ela veda a indexação do salário mínimo qualquer coisa, no artigo 7º, inciso 4º. Então, isso é uma coisa que confunde muita gente, mas é bom frisar sempre que não existe nenhum... Pode até ser que o benefício dele tenha sido calculado erradamente, né? Pode ser até que caiba uma revisão, isso é preciso analisar, mas não por essa razão, não por essa discrepância com o salário mínimo. Doutor Diogo, a nossa ouvinte Amélia da Silva, moradora do Engenho da Rainha, faz aqui a seguinte indagação: sou servidora federal do INSS. Trabalhei durante 30 anos e contribuí os 30. Já sou aposentada. Por que continua a ser descontado meu vencimento o valor da Previdência? Não estou entendendo. Sim, veja bem, a contribuição para quem exerce atividade remunerada... Ou seja, ela já se aposentou e continua sendo descontada. Então, a contribuição para quem exerce atividade remunerada, ela é obrigatória, né? A filiação ao regime é obrigatório. O princípio que rege a Seguridade Social é o princípio da solidariedade. Então, quem exerce atividade remunerada é obrigado a contribuir para a Previdência. O que acontecia antigamente, né, é que existia um benefício chamado pecúlio. A pessoa definitivamente parava de trabalhar, ela recebia toda a contribuição que ela teve após se aposentar. Quando esse benefício acabou,
veio a evidência a ação de desaposentação. Porque a pessoa contribui, né? Ela está aposentada. Ela se afastar do trabalho por uma incapacidade temporária, por exemplo, nem direito ao auxílio-doença ela tem. Ela fica sem o salário do trabalho, recebendo apenas aquela aposentadoria que ela tinha. Então ela contribui e não vê utilidade nisso, né? A contribuição é obrigatória porque justamente quem está trabalhando hoje que está sustentando a Previdência. Então, ela é obrigatória e não há erro nisso. A questão que a gente tem que pensar é o seguinte: essa pessoa que contribui após se aposentar, está certo ela não ter direito, não ter acesso ao auxílio-doença, não ter acesso a uma nova aposentadoria após terminar definitivamente de trabalhar? É isso que a gente tem que questionar. Antônio. Bom, minha dúvida é a seguinte: o profissional autônomo, né, que trabalhou, nunca teve carteira assinada, mas contribuiu ao longo de 30, 35 anos. Como ele deve, aliás, me pergunta, vou reformular, o profissional autônomo que queira contribuir com o INSS, o que ele deve fazer para começar a fazer essa contribuição? Onde ele deve ir, que documentos levar? Bom, basta ele ir a qualquer agência da Previdência Social, efetuar sua inscrição, né? Vai depender da atividade que ele exerce, a categoria em que ele vai se enquadrar, mas a contribuição vai ser sempre de 20% sobre o salário de contribuição. Então, por exemplo, se ele tem uma renda de R$2.000 por mês, ele vai contribuir todo mês com R$400. E assim vai ser vai segurado receber um carnê. Sim, vai ter um carnê. Para pagamento. Isso, até pela própria internet ele consegue emitir. Sem dificuldade. Sem dificuldade. E ele também, desculpa, Cristiano, claro, também tem o direito à desaposentação. E tá difícil. Desaposentação como os outros beneficiários. Não há nenhuma diferença. Contribuiu da mesma forma, isso, não há razão para ser prejudicado. Bons ouvintes, aqui agora essa mensagem vem por e-mail pelo catedralmaturidade@radiocatedral.com.br. A nossa ouvinte Marli Daniel faz aqui a seguinte indagação: gostaria de saber se para uma pessoa que ficou mais de 3 anos sem pagar o INSS e reiniciou o pagamento, é possível pagar retroativo aos anos que ficou sem contribuir? Bom, Marli, apenas se você comprovar que exerceu atividade remunerada no período. Por quê? Se você comprovar que exerceu atividade remunerada, na verdade não é nenhum direito, era sua obrigação fazer a contribuição. Então, se você tem que procurar o INSS, demonstrar que exerceu essa atividade. Você pode demonstrar, por exemplo, com declaração de imposto de renda, com recibos, com prova documental, e o INSS vai emitir para você os guias para você fazer o pagamento, claro, com juros. E o caminho é esse: procurar o INSS sim, e solicitar exatamente. O carnê, os boletos para pagamento. Eles vão pedir. Tem um jurozinho. Tem juros, multa e correção monetária. Não tem alívio. Não tem. Bom, a nossa ouvinte Stella Caravês, moradora do Grajaú, diz o seguinte: tem um filho interditado que recebe o benefício do LOAS, né? Da Lei Orgânica da Assistência Social. Em caso da morte da mãe dele, ela receberia a pensão do pai e não mais outra? Não entendi bem a pergunta aqui que você formulou, Stella. Então, se você puder reenviar para o nosso e-mail catedralmaturidade@radiocatedral.com.br, nós remeteremos ao doutor Diogo certamente. A Joana Silva, nossa ouvinte moradora de Bento Ribeiro, pergunta: a pessoa pode ter mais de uma aposentadoria? Pelo regime geral, pelo INSS, não. Ela não pode acumular 2 aposentadorias. O que ela pode é acumular uma aposentadoria de um regime próprio, se ela for, por exemplo, funcionária pública da União, do Estado, de algum município, com uma aposentadoria do INSS. Quanto a isso, não há nenhum óbito. Agora, 2 aposentadorias do INSS, não. Ela não pode acumular aposentadoria com nenhum outro benefício, apenas com pensão. Doutor, são 18 horas e 56 minutos. Nós temos aqui muitas perguntas que não dá mais tempo de serem lidas. Nós encaminharemos todas para o senhor. Algumas falam, inclusive, aqui de fator previdenciário, como o fator previdenciário pode influir também no cálculo da aposentadoria. De antemão, eu queria estender o convite para que o senhor possa, numa segunda oportunidade aqui no programa Catedral Maturidade, abordar as questões também da desaposentação, que naturalmente virão né, nas perguntas, mas também a questão do fator previdenciário. E eu queria lhe pedir uma gentileza de informar um contato, um telefone, um site, para que os ouvintes possam acessá-lo
com mais facilidade. Perfeito, eu agradeço o convite, Cristiano, vai ser um prazer, é só a gente marcar a data que eu voltarei. E o nosso contato, a gente tem um site www.medeirosadv.adv novamente .br. Repetindo, www.medeirosadv de advogado .adv novamente .br. Nosso e-mail é diogo@medeirosadv.br. O telefone do escritório é 3023 4081. Doutor Diogo, muito obrigado e certamente até uma próxima oportunidade aqui no programa Catedral Maturidade. Eu que agradeço, até a próxima. Professora Leni, muito obrigado. Microfone aberto para todas as ações e iniciativas da Universidade Aberta para a Terceira Idade. Eu é que agradeço. Eu vim só te cumprimentar e acabei ficando, né? Participando e vai participar e foi sempre muito que bom, quiser. E foi muito bom, porque fui tão esclarecida pelo Dr. Diogo. Ainda vou levá-lo como convidado, deve ser ótimo. Tá certo. Obrigado, Antônio. Obrigado, André. E meus amigos, obrigado por sua audiência e participação. O programa Catedral Maturidade vai se despedindo. Segunda-feira, logo após a Ave Maria, querendo Deus, estaremos de volta. Uma boa semana a todos e até a próxima segunda, se Deus quiser. Catedral FM apresentou Catedral Maturidade.